Once I'm famous, everything will be great. A maioria das pessoas vivem as suas vidas esperando um dia chegar lá. E o que seria esse lá? Onde você quer chegar? Ser famoso? Rico? Ter o poder aquisitivo para comprar todos os bens materiais que te fariam feliz? Essa felicidade em ter, em possuir, em ser, isso é chegar lá? Isso é você? E o que isso tem a ver com o borderline? Borderline, em geral, tem uma baixa estima, um senso de self fragmentado. No fundo, o borderline sofre por não saber quem ele é. Ele é um camaleão. Ele se transforma na pessoa que ele acha que será mais aceito, mais amado. Nessa busca de aceitação, pelo medo do abandono e da rejeição, ele vai se camuflando. Ele vai vestindo como se fossem novas máscaras e roupas para caber na caixinha das pessoas que ele julga ser importante, que possam validá-lo, amá-lo. E assim, ele acha que o senso de pertencimento dele, a ponto dele pertencer, dele ser aceito, quando ele tem essa aceitação, essa validação e esse amor falso, porque na verdade não é ele está fingindo ser algo para ter a aceitação que ele busca, porque na verdade essa validação externa, essa aceitação externa, não vai suprir o vazio interior que o borderline sente. Esse medo de ser abandonado, que pode ser real ou imaginário. O foco na imagem cria um falso senso de self. Ou seja, por não saber quem ele é, ele busca a aceitação para ser alguém. E muitas vezes é exatamente por isso que, quando um border termina um relacionamento, eles têm a sensação de que uma parte deles, do ser, se foi, morreu. Porque perde a conexão com a existência dele próprio. É como se nada mais existisse. Tudo deixa de existir com a partida do ser amado. Porque ele se transformou em algo que ele não é, para ser aceito por aquela pessoa que supostamente tinha um relacionamento, ou que se esperava o amor. O medo do abandono tem uma íntima relação com essa autoimagem distorcida que o borderline tem. E isso tudo acontece por conta da baixa estima e do ódio próprio, que em vez de ser um amor próprio, na verdade o borderline tem um ódio próprio. Sou a Leti do Border Sem Filtro. Se você gosta desse assunto, se inscreva no canal, curta esse vídeo e comente. O transtorno de personalidade borderline foi introduzido pelo DSM-3 em 1970. Hoje já estamos no DSM-5. E para que você seja considerado borderline, obviamente você precisa ter um diagnóstico esse que demora um tempinho para você obter. Não é uma coisa assim. Existem vários procedimentos, laudos, exames, acompanhamento que você precisa fazer para que você tenha realmente aí um diagnóstico fechado. Obviamente, pessoas podem ter traços de borderline. Isso não significa que você seja borderline. Para você ser considerado border, você precisa fazer 5 desses 9 sintomas que eu já vou enumerar. O primeiro, e talvez o mais visível, é o medo do abandono. Esse acompanha o border, infelizmente, durante toda a sua existência. É um medo real de ser abandonado. E é muito doloroso, tá? A gente tem sensações físicas no corpo por conta desse medo de ser abandonado. E por conta do medo de ser abandonado, nós, muitas vezes, causamos alguns problemas ao explodir ou implodir. O segundo sintoma seria o vazio existencial, que é muito presente também na vida do border, tá? Vazio existencial por não se sentir pertencente, por não se sentir parte desse mundo, por se sentir incompreendido, por não saber quem é. O terceiro sintoma seria uma distorção da autoimagem, que vem acompanhado de dismorfia corporal. É muito curioso a distorção de autoimagem. Por exemplo, no meu caso, eu nunca me vi como eu realmente sou. Eu não consigo ter uma ideia física, real, da minha pessoa. Quando eu me olho no espelho, eu não consigo ver quem eu sou. Eu não consigo identificar uma imagem ali que eu tenha como algo familiar para mim. Isso é um reflexo da nossa personalidade fragmentada. Por não saber quem somos, e aí vem a importância do autoconhecimento, a importância de estar desperto, né, no agora. Fazer um mindfulness é fundamental, exatamente para ter essa percepção do eu,
Nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos o que temos, nós não somos o que transparecemos no exterior. Somos muito mais. A maioria dos seres humanos, vamos combinar que não sabem bem ao certo quem são. As pessoas confundem muito o quem eu sou com o que eu tenho, com o que eu faço. Para o border, isso é ainda mais difícil. Por não entender muito bem quem ele é e estar sempre se modificando por conta lá do medo do abandono para caber numa caixinha e ser aceito e ser amado, muitas vezes ele vai se modificando ao longo da vida. Ele não tem um senso de self construído, fortalecido. Isso é fragmentado, é volátil. Então, é uma dificuldade muito grande para um borderline responder essa questão. Quem é você? E aí talvez esteja a chave de toda a remissão. Foi quando eu descobri quem eu sou, e para isso eu entrei num processo muito profundo de autoconhecimento, onde eu tive que me isolar, exatamente para não me forjar ser quem eu não era, para agradar o exterior, para buscar uma validação no exterior. E foi me isolando que eu descobri quem é a Leti, quem é a Letícia de verdade. Do que eu gosto, do que eu sou capaz, quais são os meus princípios, como o meu caráter é definido, qual o meu senso de moral, de justiça. Essas qualidades intrínsecas do ser humano, da sua personalidade, elas não são ditadas pelo que você tem ou pela profissão que você executa. Isso é único, isso é seu. Comportamentos impulsivos. É o tipo daquela pessoa que não tem filtro. Pensa e fala, pensa e faz, sem muita ponderação das consequências daqueles atos. Muitas vezes a gente se arrepende das ações e das coisas ditas por conta da impulsividade. Esse ato impulsivo muitas vezes vem desencadeado pelo medo de perder, de ser abandonado. Isso é muito comum nos relacionamentos. Quando a gente tem a sensação real ou imaginária de que vai ser abandonado, muitas vezes tomamos atitudes bem impulsivas para evitar esse abandono. Infelizmente, por conta dessas atitudes impulsivas, a gente muitas vezes acaba até sendo realmente abandonado. Dentre esses comportamentos impulsivos, podemos ter aí comportamentos perigosos, né? Assumir riscos sem medir as consequências. E aí vem suicidal tendencies, vem a questão de vícios, autolesão, comportamentos que realmente podem ser bem perigosos para a nossa própria integridade física e pode causar muitos transtornos nas relações interpessoais. E, consequentemente, outro sintoma seria relacionamentos conturbados, problema de relação interpessoal. São relações instáveis, são relações conturbadas, são relações de amor e ódio. Isso pode acontecer durante o mesmo dia. Pode acordar amando e terminar o dia odiando. Para o parceiro, para a família, para quem convive com um borderline, isso pode ser bem perturbador. Entender que, na verdade, não é pessoal, que isso é um sintoma. A gente não faz isso premeditadamente, com dolo. Isso é a manifestação do transtorno de personalidade borderline. A partir do momento que o borderline tem, por exemplo, as suas expectativas frustradas, né, pelo ser amado, ele pode realmente ficar com ódio, com raiva, desproporcional. Isso causa muitos transtornos nos relacionamentos. Mudanças bruscas de humor. A gente fala muito sobre o bipolar. Bipolar, né, tem fases de euforia, fases de mania e fases de depressão. Só que elas são prolongadas. O border pode ter uma euforia, pode ter uma depressão, pode ter picos de raiva em 24 horas. Então isso é muito difícil para quem convive com borderline entender o porquê que aquela pessoa simplesmente mudou da felicidade para depressão profunda, passando por uma raiva intensa, e tudo isso é muito intenso. O borderline é um ser muito, muito intenso. É um carnaval emotivo diário. Um gatilho acontece. Um border não dá uma surtada, não muda de alegre para triste ou de alegre para raivoso, para irado, do nada, porque ele quer. Se ele tivesse controle, ele com certeza ia escolher vibrar na felicidade. Por acaso você acha que eu quero ficar aqui chorando, deprimida? Por acaso realmente você acha que eu quero sair por aí com raiva, quebrando tudo? É óbvio que se eu tivesse o controle, eu escolheria ficar na felicidade. E olha, quando é felicidade, é uma felicidade absurda, super intensa, super gostosa. O prazer é muito intenso. É um up and down muito intenso. Num dia só. E, em geral, isso nos deixa exaustos no final do dia. A gente fica
exausto de sentir todas essas emoções durante um dia e a vida inteira. Isso cansa. Cansa a ponto do corpo sentir e refletir e ter realmente impactos dessa montanha-russa emocional diária que o borderline vive. Isso tem que ficar muito claro para quem convive com o borderline, que pode achar que a gente tem o mesmo controle que você tem, mas a gente não tem. E a gente não vai fazer as coisas, as mudanças de humor planejado, controlado, premeditado, porque queremos. Dizem muito também sobre as mudanças de interesse. Agora, o borderline resolveu fazer faculdade de Direito. Passou 2 anos, desistiu da faculdade de Direito e agora quer fazer Engenharia. Fez 3 anos de Engenharia e decidiu fazer Medicina. Isso é muito comum. O borderline realmente muda muito de interesse, conforme as fases da vida. É como se fosse uma obsessão por alguma coisa e a partir do momento que aquela coisa está mais ou menos dominada ou é muito desafiadora, em geral o borderline desiste e vai se interessar por outra coisa. Ou também acontece, e isso tem a ver com a imagem, problema de autoimagem, o self fragmentado, da pessoa se interessar por medicina porque está namorando um médico. A partir do momento que ela terminou aquele namoro com aquele médico e começou a namorar um engenheiro, é muito provável que o border vai se identificar com todo o universo da engenharia e vai ter desejo de fazer engenharia. Isso acontece bastante. Isso explica as mudanças de interesses repentinas. O sentimento de vazio é algo tão intenso e tão presente que nada preenche. Essa história de eu vou ser feliz quando eu chegar lá. Eu vou ser feliz quando eu for famosa. Eu vou ser feliz quando eu for mãe. Eu vou ser feliz quando eu for rica. Eu vou ser feliz quando eu tiver o corpo dos sonhos. É uma tentativa de preenchimento desse vazio. Esse vazio muitas vezes também é preenchido por drogas, por álcool, por compulsão sexual, por compulsão alimentar. São tentativas de preencher o que não se preenche. Esse vazio existencial do borderline é uma sensação de não fazer parte do planeta Terra. É uma sensação de que a gente funciona ao contrário, de que a gente fala uma outra língua. É um vazio que é inenarrável, não dá pra explicar. Ele dói, dilacera, ele faz sangrar. É uma ferida gigantesca aberta e exposta. Embora a maioria dos borderlines tentem, longos períodos, tampar esse vazio, super trabalhando, né? Trabalhando excessivamente, doando ao outro, sendo muito empático, preenchendo com papos, conversas, amizades, baladas, noites, drogas, álcool, sexo, comida, compras, ele continua lá. E esse vazio tem muita relação com a solidão. O border, ele tem um problema de ficar só, porque ele acha que o estando só, o não ter alguém ali, é como se ele desaparecesse, como se ele ficasse invisível. E essa sensação de invisibilidade traz mais vazio. Então é um ciclo que se retroalimenta. É uma sensação de vazio que traz a solidão, que não é preenchido por nada. Muitas vezes a dependência emocional vem daí também, uma tentativa de preencher esse vazio, preencher com a pessoa favorita. Né, que o border também tem uma pessoa favorita, que ele elege como a pessoa, né, a amiga favorita. Pode ser alguém da família, pode ser um namorado, que é a pessoa centro da vida dele. Onde ela vai devotar toda a energia, amor, carinho, atenção, muitas vezes em detrimento de si próprio. Vai deixar de fazer algo, né, por si, para fazer por essa pessoa favorita. Obsessivo. É uma dependência emocional além do imaginável. É uma tentativa de preenchimento de vazio também, porque o medo da solidão, para mim, são os 2 sintomas mais dilaceradores da nossa alma, que nos faz sangrar todos os dias. A gente comete muitos erros, que leva às compulsões, o que leva às atitudes impulsivas, comportamentos de risco, autolesão, tentativas de partida para outro planeta. Tudo isso é por conta do medo de ser abandonado e desse vazio crônico que nos acompanha e nos dilacera. Raiva excessiva, raiva do mundo, do universo, das pessoas, da família, da infância, de si. Raiva dos mínimos detalhes. Tudo pode ser irritante. Qualquer coisa pode desencadear a raiva de um borderline. Cada border vai ter o seu gatilho. Fórmulas prontas de psiquiatras que vêm na internet falar, os gatilhos do borderline, não faça isso com o borderline, não faça aquilo com o borderline. Para conter uma crise de um borderline, que em geral é uma crise de raiva, você deve ter tal e tal e tal atitude.
Numa crise, um borderline não vai te ouvir. Não é um momento de você doutrinar durante uma crise do borderline. Numa crise de borderline, a única coisa que é possível ser feita é acolher. Se você puder abraçar, vai ser bem legal. Ou simplesmente sentar e ouvir. Não tenta criticar, não tenta ensinar nada nesse momento. Muitas vezes não lembramos do que falamos ou fazemos. Não temos controle sobre o que está acontecendo. E é sim uma explosão de raiva. Pode ser uma implosão também de raiva. E a gente vai fazer coisas não muito legais com nós mesmos. Por conta do nosso ódio próprio. Que deveria ser amor próprio. E que nós podemos aqui, no Border Sem Filtro, no nosso projeto, te ajudar a desenvolver esse amor próprio. E esse autoconhecimento, que é a chave para a sua mudança. Alguns borders podem dissociar. Podem passar por momentos curtos ou longos dissociados. Cada um tem um jeitinho de ter crise. E nenhuma crise é igual a outra. Então, falar que existe uma fórmula, como andam falando por aí, é algo até ingênuo. Talvez sejam pessoas que leram borderline no livro, mas não experienciaram na carne. E há uma diferença gigantesca, brutal, entre ler o que é um border e ser um border. Por isso que é importante dar voz ao borderline. Permitir que nós possamos falar sobre o que a gente sente, nós possamos dizer como são esses sintomas na realidade, no dia a dia. Porque as palavras frias de um livro nunca chegarão perto de uma intensidade de um borderline. Nós não confiamos, nós não acreditamos em ninguém. Nós desenvolvemos uma hipervigilância. Muitas vezes as nossas famílias nos decepcionaram terrivelmente. E se as pessoas que supostamente mais deveriam nos amar e acolher, proteger, o fizeram, nós julgamos que seja muito perigoso confiar em qualquer pessoa por aí. A ponto de não acreditar em nada que vocês dizem. Nenhum tipo de elogio. Nenhum tipo de histórias. E outra, o borderline tem uma sensibilidade fora do normal. E por conta dessa hipervigilância, nós conseguimos detectar mínimas mudanças de humor em vocês. Nós somos 100% emoção. 0% razão. Logo sentimos demais. Como você acha que não vamos captar as suas mudanças de humor? Então não tente justificar com desculpas esfarrapadas suas mudanças de humor. Seja sincero e claro com o borderline. Mentiras não são muito bem-vindas para um borderline. Um borderline é tão transparente que não consegue mentir muitas das vezes. Eis um grande problema meu. Eu sou péssima mentirosa. Eu não consigo mentir. Transparece no meu rosto, no meu olhar, na minha voz. Essa transparência que nós temos, quase infantil, alguns romantizam, outros demonizam. Mas o que seria ser borderline? Quais são esses 9 sintomas? Como esse diagnóstico é feito? Quando surgiu o borderline dentro da psiquiatria? Esses assuntos a gente vai tratar nesse vídeo de hoje. Para saber mais, me segue. Não existe luz sem trevas. Não existe só a parte boa ou a parte ruim. Então, todos esses 9 sintomas, que parecem ser tenebrosos e de fato são, tem a parte boa do borderline. Ter empatia é uma parte que talvez esteja em falta na humanidade. Ser criativo, artístico, original, ser sincero demais até. Ter uma inteligência um pouco acima da média. Essas são algumas das qualidades do borderline. Somos seres realmente que se importam com o próximo. Amam exageradamente e que sofremos por conta disso. Esse amor muitas vezes pode sufocar por essa necessidade de estar sempre acompanhado, de não suportar a solidão. Às vezes sufocamos. Mas somos parceiros fiéis e leais. Não conseguimos trair quando estamos completamente perdidos no outro, porque sem o outro deixaríamos de existir. O outro, o ser amado. Sem ele deixaríamos de existir. Então a lealdade seria uma coisa até inata, porque vira uma obsessão, não cabendo outra pessoa ali para dividir esse espaço. Para quem demoniza o border, as pessoas elas têm a tendência de sempre imaginar os extremos. Um borderline como um ser que tem todos os 9 sintomas e que todos eles estão aflorados e que é um ser caótico. Não é sempre assim. Como eu disse, pode ser 5 desses 9 sintomas, então temos várias combinações. Logo, não dá para generalizar um borderline. Nenhum borderline vai ser igual ao outro. Além de que existem características muito únicas de cada ser humano.
De fato, o border não é esse bicho papão que muitos psiquiatras andam pintando por aí, não. Muita gente pode ser borderline e nem se deu conta disso ainda. Porque, infelizmente, as pessoas elas só buscam ajuda quando elas estão num estado mais terminal, caótico. Um border nunca vai buscar ajuda achando que é border. Ele sempre vai por conta de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, uma depressão profunda. Em geral, busca ajuda após um término de relacionamento, que é o que mais machuca um borderline. Porque um término para o border é interpretado como um luto, como se fosse uma morte, como se ele deixasse de existir. Então, para o border, o término de um relacionamento é, sim, um motivo crucial de fazer com que ele busque ajuda. Agora eu deixo uma pergunta para vocês e eu espero ver algumas respostas criativas aqui embaixo nos comentários. Uma pessoa que sente demais, que não tem controle dos seus sentimentos, emoções e reações, realmente tem um perfil francamente psicopático, que é exatamente o oposto de sentir demais? Gostaria muito de saber a resposta de vocês. Te vejo no próximo vídeo. Até lá.